assim: ao anjo da igreja em Filadélfia. Então, às vezes você pensa assim, o anjo, né? Você pensa que é um anjo mesmo. Mas aqui o anjo da igreja é o pastor da igreja lá, tá bom? Então ele chama de anjo, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Escrevendo para ele, João escreve para ele poder falar para a igreja a mensagem. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Quem é esse, irmãos, que pode fazer tudo isso? Quem? Jesus, tá bom? Conheço as tuas obras, ele está dizendo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Deixa aí ainda, olha só. Jesus então, o texto começa falando que Jesus, né, que é o verdadeiro, é ele que pode abrir e fechar portas. Aí ele começa a falar, então Jesus está falando: eu conheço as tuas obras e eu tenho posto diante de ti, está escrevendo para a igreja de Filadélfia, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu abri a porta, ninguém pode fechar. Tens pouca força, que então é uma igreja que tem um pouco de dificuldade, talvez em número de pessoas, financeiramente, né? Em outros aspectos também. Mas olha, entretanto, guardaste o quê? A minha palavra. Olha que importante isso aqui. Você pode ser o que você for, mas olha, você guardou minha palavra. Você pode ser fraquinha, você pode ter dificuldades, você pode não ter muita força, mas olha, você guardou minha palavra. Tá bom? Pode ir para frente. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então olha aqui, farei os da sinagoga de Satanás. A sinagoga era uma espécie de uma igreja dos judeus. Então tinha gente lá que se dizia judeu e não era judeu. Mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, aos pés da igreja de Filadélfia, e conhecer que eu te amei. Por quê? Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. É por isso que eu vou fazer. Porque você guardou a palavra, né? Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então você vê ali um texto bem importante para a gente. Vamos orar então, irmãos? Senhor, que o Senhor possa ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a pregar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a trazer revelação, sabedoria. Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, revelação da Tua palavra e sabedoria, Senhor Deus, para colocar a Tua palavra em prática, Senhor, é o que nós pedimos e nós Te agradecemos hoje no nome de Jesus. Amém? Então aqui, a carta à igreja de Filadélfia. É interessante essa carta aqui, se você olhar, tem 7 cartas aqui para as igrejas, né? Em todas elas você vai encontrar uma repreensão, que a igreja estava fazendo alguma coisa errada, né? Vocês deixaram meu primeiro amor, né? Vocês estão fazendo isso, fazendo... Então ele começa, mas aqui nessa carta,
a carta para a igreja de Filadélfia, não tem nenhuma repreensão. Quer dizer que Deus estava realmente aprovando o trabalho deles. Não tinha nenhuma repreensão, e muito pelo contrário, tinha elogios. E por causa desses elogios também, a gente vê as promessas de Deus para acontecer na vida desses irmãos. A igreja, como eu falei anteriormente, a igreja ela parece ser uma igreja, a igreja de Filadélfia parece ser uma igreja assim, com poucos recursos financeiros, parece ser uma igreja pequena, parece que não tem muitos números, né, de pessoas, não é uma igreja numerosa, mas ele fala assim, olha, eu sei que você não tem muita força, então ele pode estar falando nesse aspecto. Mas a gente vê que uma das promessas para essa igreja é que Deus vai abrir uma porta, ou Deus abriu uma porta. Isso é muito importante. Como é bom, irmãos, a gente perceber que a gente tem uma porta aberta. Não sei se você já viu o pastor Estevão, das últimas vezes que veio aqui, ele falou assim, as portas estão abertas sobre o sertão. Deus abriu uma porta para a gente no sertão. Eu creio nisso. Essa última vez agora que nós fomos lá, 6 anos o pastor Estevão lá, ele pregando, fazendo reuniões, as pessoas se tornando realmente ali, estando firmes nas reuniões, indo às reuniões, várias reuniões, e ao mesmo tempo, quando ele falava de batismo, as pessoas ficavam com medo de batizar. Então não batizava. Mas ele vem falando, a porta está aberta, a porta está aberta. E em 6 anos, irmãos, uma coisa interessante que eu não tinha visto, mas a minha esposa abriu os meus olhos para isso, é que nesses 6 anos, ele não conseguiu batizar ninguém de lá. De repente, a nossa igreja também nunca tinha conseguido ir para lá. Nós só enviamos ele, mas nós não conseguimos ir. Algumas vezes eu fui, minha esposa foi, minha família foi, mas os irmãos da igreja não conseguiam ir. E quando foi nesses dias atrás, a gente falou, não, nós vamos para lá, e nós fizemos arrumamos alguns irmãos, juntamos, foi por volta de 12 irmãos, né? Aí, 12, hein? 12 irmãos. E aí nós partimos lá para o sertão. Foi quase 24 horas de viagem, direto. A gente fez, mas pode ser feito em menos tempo. E aí fizemos o trabalho lá, e quando fizemos um tipo de encontro, né? Nós conseguimos uma escola, foi feito um trabalho ali com as pessoas, ministramos libertação, muita gente foi liberta, muita gente foi curada, né? Eles deram testemunho para a gente no final do dia, foi muito maravilhoso. E quando foi no domingo, nós batizamos 8 pessoas, né? A pastora Estevão batizou 8 pessoas, para a gente ver o que é quando uma porta se abre. Quer dizer, a porta estava aberta, mas a gente não estava entrando. O pastor Estevão falava, a porta está aberta, mas a gente não estava indo. E aí quando a gente foi, a gente viu o que Deus pode fazer, em um dia, o que Deus pode fazer. Então, será que, quantas portas abertas que você já pode ter visto na sua vida? Que Deus abriu a porta. E como é maravilhoso, irmãos, a gente vê Deus abrindo a porta para a gente. Eu lembro de uma porta que Deus abriu para mim quando eu estava sem condições nenhuma, Por exemplo, a casa que eu tenho lá no Jordanópolis. Irmãos, eu não tinha condições de ter aquela casa. Eu não tinha condições, eu tinha um terreno, eu não tinha condições de construir um muro no terreno, irmãos. Então me diz, como que faz um negócio desse? Como que pode ser um negócio desse? Só que desde quando eu era solteiro, Deus me deu sonhos com aquele bairro, e Ele me mostrava uma casa, mas eu nem imaginava que um dia Deus ia me dar uma casa naquele lugar.
A porta estava aberta, né? Mas tinha um tempo certo para mim entrar para dentro da porta. E aí, de repente, um cara que não tem condições, né? Um homem, uma mulher que não tem condições de fazer um muro, compra uma casa pronta. Irmãos, isso para mim não tem outra explicação. A explicação é milagre para isso, né? Milagre de você, da porta que quando de repente eu estava sem serviço nenhum, e um dia eu deito nessa casa, eu deito na garagem assim, coloco uma rede, eu deitei e pedi para Deus, Deus fala comigo, e eu tive um sonho, e eu sonhei com uma empresa, sonhei com o dono da empresa, e 15 dias depois eu encontro com essa pessoa, do jeitinho que eu sonhei, e falo com ela, e depois de alguns dias, eu estou trabalhando e ganhando um salário que eu nem imaginava que eu podia ganhar. Um salário que eu nem podia imaginar. E eu fiquei nessa porta, até o dia que Deus chegou e falou assim, agora é hora de você partir. Irmãos, não tinha um bom salário, para que eu ia querer sair dali? Né? Não tinha explicação, mas Deus estava falando no meu coração, é a hora de você, agora você vai trabalhar na minha obra, vai ficar direto na igreja. E a igreja pequenininha, a igreja não tinha condições de me ajudar em nada, mas o Senhor foi fiel. O Senhor foi fiel. Em alguns momentos eu tive que aproveitar algumas oportunidades, trabalhar fora, porque eu não tinha condições, então eu tinha que voltar e fazer algum serviço para ganhar algum dinheiro para poder manter minha família, mas aí logo depois Deus fechava de novo, falar, aguenta firme aí. Então, quantas portas que Deus, Ele abre e Ele fecha. Durante séculos, irmãos, Deus tem feito isso. Não é só na minha vida, mas eu tenho certeza que na sua vida também aqui, Deus tem aberto portas. Portas são oportunidades, são momentos que Deus, Ele abre a porta para o ministério. Por exemplo, no Novo Testamento, quando Deus abre a porta, Ele está falando de ministérios, né? Então Deus, Ele abre as portas durante séculos, não somente para a igreja, mas também para servos individuais. Talvez essa palavra aqui, quando nós estamos pregando ela hoje, talvez seja para algumas pessoas aqui, mas também tem a mensagem que é para toda a igreja. Diz que uma certa vez, para a gente entender melhor essa questão de portas abertas, em Isaías capítulo 22, o verso do 15 até o 25, eu não vou ler, mas vou te contar um pouquinho do que está lá. Mostra ali que um país chamado Assíria, eles tinham invadido Judá, que era do povo de Israel. Só que em vez do povo de Judá confiar em Deus, eles começaram a confiar em quê? Na nação do Egito, porque a nação do Egito era poderosa, igual dos Estados Unidos hoje, né? E é uma potência. Então às vezes as pessoas elas começam a ver esse negócio aí do tarifaço, começa a pensar que os Estados Unidos, irmãos, nós aqui servimos o Senhor, entendeu? Então nós não precisamos depender do governo daqui da terra, nós dependemos do governo de Deus, tá certo? Então nós vamos orar e coisas vão acontecer, mas a gente tem que orar. E aquele povo, em vez deles confiar então em Deus, que Deus ia dar o livramento, eles começaram a confiar no Egito. E um dos líderes traidores, ele chamava Sebna, era um judeu, mas ele usava o cargo dele não para o bem do povo, mas para benefício próprio. E Deus então, aqui em Isaías, ele providencia, ele dá uma palavra para Isaías profetizar e declarar sobre a vida desse homem. E aqui é interessante porque sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele pega os seus servos, Ele fala com os seus servos declaram a palavra. Porque Deus, Ele não vai vir e vai falar uma coisa que Ele não falou antes para os seus servos. Então Ele fala, e Ele vai usando servos dEle na terra para declarar, para profetizar, e foi isso que Ele fez com Isaías. E Ele falou para Isaías e mostrou para que aquele homem, Sebna, fosse removido do seu cargo,
e para que um homem fiel chamado Eliaquim, ele fosse investido de autoridade. E é interessante que nesse texto aqui você vai encontrar que Deus ia dar chaves para Eliaquim. E Eliaquim ia abrir portas, ia fechar portas. Deus ia dar para ele a chave de Davi, né? Eliaquim então é um retrato de Jesus Cristo, um administrador que realmente lidera pelo povo, um administrador que está fazendo realmente ali a vontade de Deus. Ele não está querendo benefícios próprios, mas ele está querendo abençoar o povo de Deus. E eu creio que também hoje Deus deseja abrir portas. E aqui a gente vê uma questão política também, né? Deus tirando alguém que está ali numa posição política e colocando um servo dele para poder abençoar aquele lugar. E Deus também, então, ele abre portas para nós como igreja e também vai abrir portas individuais para a gente. Mas quando a gente olha aqui para esse texto de Apocalipse, a gente vê que a porta foi aberta, mas não foi aberta de qualquer forma. Você vê que existe algumas coisas que essa igreja está fazendo que as portas estão sendo abertas para ela. Você olha para outras e você não vê porta aberta, mas para essa igreja a gente vê porta aberta. E a primeira coisa, eu quero mostrar para você duas coisas aqui importantes que mostram por que essa porta foi aberta. E a primeira coisa que a gente vê, essa igreja chamava Filadélfia, é o amor entre os irmãos. Se tem uma coisa importante, irmãos, na igreja, é o amor. Se você quer saber, pode existir igreja que tem os seus sermões, aqueles melhores sermões, né? Gente que fala muito bem, gente que ora, né? Muitas coisas acontecem, mas tem uma marca que pode não ser verdadeira, mas tem uma marca que é verdadeira, é a marca do amor. Se a igreja tiver essa marca, você pode ter certeza que essa pode ser uma igreja verdadeira. E Filadélfia então significa amor entre irmãos, amor fraternal. E ela não era conhecida somente por uma placa, porque a gente olha assim, a igreja de Filadélfia, aí a gente pensa, o nome da igreja é Filadélfia. Não. Tinha a igreja de Esmirna, tinha o nome de outra igreja. A igreja era do Senhor. Só que ela não tinha somente uma placa, ela tinha uma prática. E a prática da igreja que eles viviam o amor. E da mesma forma, irmãos, Deus chama a gente como igreja. Deus chama a emanação como igreja, você como igreja, né? Para viver em amor e unidade com os irmãos. Deus se agrada, irmãos, quando a gente vive em união. Deus se agrada quando a gente vive unido, num propósito, querendo realmente servir o Senhor. A Bíblia ensina em diversos textos, são vários textos, que o amor é o testemunho que cristãos eles podem apresentar ao mundo. O amor é isso. O amor é o nosso testemunho. Nós podemos dar testemunho de curas, de milagres. Isso pode até chamar a atenção das pessoas, mas o verdadeiro testemunho nosso é a gente amar um ao outro. É nós amarmos um ao outro. Esses dias atrás, estava até comentando, vi uma foto lá dos líderes de adultos se reunindo, né? Estavam lá 6, 7 irmãos reunidos, tal. E eu coloquei lá no grupo, que eu faço parte desse grupo, coloquei lá no grupo lá que meu coração era o que eu estava sentindo naquela hora, uma alegria muito grande de ver os irmãos unidos. Eu não estava lá na reunião, mas não tinha problema nenhum, e me alegrei em ver que os irmãos estavam reunidos. Eles estavam juntos, não para ficar falando mal dos outros, mas para fazer planos para poder a igreja continuar, as células continuarem crescendo, avançando, né? Então o amor é a base. O amor é a base para a presença de Deus fluir na igreja. Se a gente quiser ver a presença de Deus fluir na igreja,
E consequentemente em nossas vidas nós precisamos amar. O Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção e vida para sempre quando nós nos reunimos. Esses dias atrás, ouvindo um pastor ministrando, ele estava dizendo assim: olha, as pessoas estão dizendo que o nosso país está vivendo um avivamento. Mas que avivamento é esse? Ele perguntou. Que avivamento é esse? E eu fiquei prestando bem atenção, porque eu queria saber onde que aquele homem ia chegar. E ele disse assim: olha, o número de divórcios cresceu assustadoramente na igreja. Isso é avivamento? Não, irmãos. Isso deve ser um avivamento do inferno. Não é verdade? Porque não, se existe avivamento, se Deus está movendo nosso meio, alguma coisa tem que acontecer. E a coisa tem que melhorar. Não é verdade? O número de divórcios tem que cair. O número de suicídios tem que cair. Se existe um avivamento, se pessoas estão verdadeiramente se convertendo, as famílias têm que ser transformadas. Tem que haver uma transformação na sociedade. Então aí sim nós podemos chamar isso de avivamento. Tem que gente está sendo liberta. O cara lá que era drogado, que era todo zoado, agora ele está liberto, e agora ele ajuda outras pessoas a se libertarem. E o número vai caindo até que, seja um número melhor. Então isso sim é avivamento. E se a gente quiser ver portas abertas, então, e nós estamos falando aqui do amor, se a gente quiser ver portas abertas, nós devemos ajudar os irmãos uns aos outros. Nós devemos perdoar uns aos outros. Às vezes o irmão fica com mágoa um do outro, qualquer coisinha, um cara fica chateado com um líder, porque o líder fez isso, o líder fez aquilo. Aqui nós somos tudo humano, irmão. Nós vamos errar um com o outro, nós vamos dar patada um no outro. Ovelha é assim mesmo. Você já viu briga de ovelha? Ovelha chega assim, ó, baixa assim a cabeça, assim, vem um de frente com o outro, assim, dá aquela caçapada, um na testa do outro, até que um não aguenta mais, desiste da briga. E nós somos ovelhas do Senhor. Nós vamos ter problema entre nós, mas nós precisamos resolver os nossos problemas e continuar juntos, amar uns aos outros, passar por cima das dificuldades, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, porque Deus abre a porta onde existe unidade, onde existe paz, onde existe o amor. E no verso 8 do Apocalipse aqui, ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. Isso aqui mostra uma coisa tão boa, né? Ele está dizendo que ele conhece profundamente aquela igreja. Quer dizer, Deus estava de olho na igreja. Nós estamos aqui, nós estamos aqui da igreja, tem lá a Igreja Assembleia, tem lá a Presbiteriana, tem a outra ali. Mas Deus está de olho na igreja dele. Deus está vendo a gente aqui. Deus está vendo o que eu faço. Deus está vendo o que você faz. Deus olha. Porque Deus, Ele é onipresente. Um dos pontos é que Deus é onipresente. Ele pode estar presente aqui e ao mesmo tempo estar presente em muitos outros lugares. Ele está presente. E Ele está olhando, Ele está vendo. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus então estava olhando as obras daquela igreja. E Deus também nos conhece. Deus vê você lá na sua casa. Deus vê você no seu trabalho. Deus vê você na rua. Deus vê você na escola. Ele conhece o nosso coração e as nossas intenções. Às vezes nós podemos até fazer coisas bonitas, mas fazemos com a intenção correta? Se nós fazemos algo bom, mas com a intenção errada, Deus não vai aceitar isso. E Deus estava aceitando aquela igreja, por quê? Porque aquela igreja tinha a intenção correta e fazia a coisa do jeito certo. Tem pessoas que acham, hoje a gente vê uma pregação muito forte sobre a graça, e algumas eu acho que são exageradas, porque elas incitam as pessoas a viver de qualquer forma. Só que esse pensamento pode estar equivocado. Pode sim, de repente, a pessoa viver de qualquer forma e ter salvação, mas isso é um problema com o Senhor, não é meu.
Mas eu tenho certeza que se nós vivermos uma vida mais santa ao Senhor, com certeza, se o Senhor leva alguém que não está nem aí, com certeza Ele vai levar aqueles que estão aí com a sua vida, aí com a sua espiritualidade, estão preocupados sim em fazer a vontade do Senhor. O amor, ele demonstrado pela comunhão da igreja de Filadélfia, agradou a Deus, e nós precisamos viver esse amor então. Por isso a gente precisa de procurar, irmãos, viver o amor de Cristo, tá certo? Viver o amor de Cristo dentro das nossas casas. Lute para que sua casa seja cheia de amor. É ali a sua igreja, né? Que vocês possam amar uns aos outros, que vocês perdoem uns aos outros, que vocês ajudem uns aos outros dentro da sua casa. E aí você faz isso dentro da sua casa e traz isso para a vida da igreja. E aí Deus começa a abençoar a igreja, Deus começa a agir na igreja, Deus começa a abrir portas na igreja. Amém? Jesus disse assim em João 13:35: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Mas aí, essa é a primeira marca então, que a gente precisa de viver: amor. Precisamos amar, tá certo? A segunda marca que a gente vê nessa igreja, que a porta foi aberta para ela, é que eles preservaram a palavra de Deus. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O elogio da igreja. Deus elogia a igreja, Jesus elogia a igreja, o Espírito Santo elogia a igreja. Manda uma carta dizendo: olha, estou muito feliz com vocês. Sabe por quê? Porque mesmo vocês sendo poucos, mesmo vocês sendo pequenos, mesmo vocês sendo fracos, vocês guardaram a minha palavra e não me negaram. Negar Jesus talvez seja quando a gente faz alguma coisa que é contra a palavra de Deus. Isso pode ser negar Jesus, negar o ensino de Jesus, negar a palavra de Jesus. Mas esse texto aqui: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, quer dizer então que essa igreja que era fiel em obedecer a palavra. Não é só a gente vir na igreja, irmãos, não é só a gente ouvir a palavra de Deus e se encher de conhecimentos. Eu tenho visto também nas redes sociais aí pessoas querendo falar: olha, o Velho Testamento ele não tem que ser vivido, nós temos que viver o Novo Testamento. Mas a Bíblia é integral, irmãos, a Bíblia é inteira. A nossa Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Não existe um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. O Deus é o mesmo, entendeu? Deus é o mesmo. Mas tem gente falando, tem teólogos falando, né? Gente, professores de faculdade aí, teólogos falando, olha, que o pessoal não está entendendo direito. Aqui, isso aqui é para o judeu, não é para o cristão do Novo Testamento. Isso não é verdade. A Bíblia, ela é toda para a gente. O que está escrito no Novo Testamento, ele está concordando com o Antigo Testamento, se você parar e você olhar. E uma das coisas que é interessante é que essas pessoas que às vezes falam isso da palavra, por exemplo, Timóteo, né? Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim que toda palavra é inspirada por Deus e apta, né, para corrigir, para exortar as pessoas, a palavra de Deus. Agora, quando Paulo escreveu para Timóteo esse texto, você sabia que não existia Novo Testamento? Não existia Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. Então, de que palavra que o Timóteo está falando? Do Antigo Testamento. E aí as pessoas querem falar que não temos, não, a nossa fé, ela está baseada no Antigo e no Novo Testamento. Tá certo? Jesus não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei e mostrar para a gente que a gente também pode cumprir a palavra do Senhor, sem conversa fiada, sem dizer que a gente não consegue, que a gente não pode vencer. Nós podemos vencer, porque hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Amém?
Hoje nós somos muito mais fortalecidos no Senhor. Então, essa igreja, ela honrava a palavra de Deus, ela amava a palavra de Deus, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de dificuldades, porque a igreja era muito perseguida naquela época, muito perseguida, tanto que o apóstolo João foi parar na ilha de Patmos, ficou prisioneiro na ilha de Patmos, e ele provavelmente está escrevendo essa carta aqui lá na ilha de Patmos, como prisioneiro, tá certo? Então a gente precisa de estar atento, irmãos. Se nós queremos guardar a palavra do Senhor, não vá na conversa das pessoas. Se alguém fala alguma coisa, vamos estudar, vamos olhar, vamos verificar, vamos olhar para todos os pontos da palavra. Não vamos pegar uma conversa só, para a gente poder tirar as nossas conclusões e guardar a palavra de Deus. Amém? Então vamos estar atento àquilo que a gente ouve, e principalmente nas redes sociais, nas mídias. João, ele fala que cuidado, né, irmãos, com os da sinagoga de Satanás. Ele mostra que eles declaravam ser judeus e não eram. Isso mostra para a gente que existem igrejas que são verdadeiras e igrejas que não são. Não é só porque tem o nome igreja, é church, que agora não é mais igreja, é church, né? Igreja, church, igreja, igreja, porque church é igreja, coloca igreja, church, igreja, 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 igreja mesmo, né? Então hoje as pessoas eles pegam uma moda, eles nem sabem por que eles estão colocando aquele nome. Tem outro que pega nome da internet, né? Coisas de palavras que usa aí a internet. Então eu não vou usar aqui, senão eu vou acabar entregando, né? Mas as pessoas não... O que é? O que está rolando? Então é importante a gente conhecer a palavra, a gente preservar a palavra, a gente viver a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala uma coisa, irmão, vamos procurar viver. Você não vai se dar mal por viver a palavra de Deus. Pode ser que você seja perseguido, pode ser que alguém intente alguma coisa contra você, mas o Senhor, Ele vai guardar você, né? Então existem falsas igrejas e verdadeiras igrejas. Líderes espirituais, às vezes, podem trazer falsos ensinos, podem trazer coisas erradas. E hoje, como você tem toda essa tecnologia, às vezes você pode pegar aquilo ali e aquilo entrar no seu coração e aquilo desviar você do caminho do Senhor. Por isso é muito importante a gente guardar a palavra de Deus, sabe? Ame a palavra do Senhor, leia a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e ama ela, e leia ela, mesmo que você não entenda nada, leia a palavra do Senhor. No momento certo o Espírito Santo vai trazer revelação para você, né? E aí a gente vê que existe uma promessa, porque eles guardaram a palavra. Ele fala, ó, porque vocês guardaram a minha palavra, ele fala, eu vou livrar vocês, no versículo 10, eu vou livrar vocês no dia da prova que vai vir sobre todo mundo. E essa prova que ele fala, pode ser algo que aconteceu um pouco depois daquela época que está sendo escrita essa carta, mas essa prova também pode falar de uma grande perseguição que vai vir contra a igreja no final dos tempos. Vai vir uma grande perseguição. Eu ouvi alguma coisa, uma matéria sobre a China esses dias, que os pastores, os líderes religiosos estavam proibidos de pregar a palavra sem a questão do governo estar sabendo. Tinha que ter autorização, não pode ter programa de rádio, ficar trazendo mensagem, enviando mensagem via celular e essas coisas. China. Nós aqui temos um contato muito grande com a China. Você sabe que a China, ela tem toda essa questão de ter assim um mercado que eles conseguem um preço muito bom. Só que ao mesmo tempo que eles conseguem um preço muito bom, né, eles abusam
do poder sobre o ser humano. E eles não dão um salário digno para as pessoas. Essa é a informação que a gente sabe de pessoas cristãs que estão lá dentro. Gente que já tentou fugir daquele regime. Gente que é caçada. Então você olha e você vê isso acontecendo. Tá? Bom, irmãos, mas Deus fala: eu vou livrar vocês. Eu vou livrar vocês nesse dia. Um dia Jesus vai voltar. Tá certo? Vai levar a igreja dele. Mas também vai haver uma grande tribulação. E a Bíblia fala que eu vou livrar vocês no dia dessa tribulação. A segunda, no versículo 11, ele fala também sobre uma coroa. Sobre uma coroa. Então coroa não é para você colocar na cabeça e sair todo bonitão. Ah, irmão, olha minha coroa aqui, que da hora, olha só. Meu, você também ganhou uma coroa legal. Pô, que bonita a sua coroa. É de ouro a sua? Não, não é para isso. A coroa significa que Deus vai dar uma posição para a gente. Vai dar uma posição de autoridade para a gente. Tá certo? Para aqueles que vencerem. Agora, nós precisamos lutar para ser vencedores. Porque nós vamos passar por muitas dificuldades. Muitas coisas vão tentar abalar nossa fé. Muita coisa vai tentar fazer a gente desistir. Muita coisa vai tentar a gente desanimar. Mas nós precisamos ficar firmes. Porque ele fala assim, ó: guarda bem para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer que você pode ter uma coroa. Deus pode já ter algo planejado para você. E de repente você perder. Perder por quê? Perder porque desanimou. Perder porque largou de fazer a vontade do Senhor. Isso pode acontecer. Então, meus irmãos, permaneçam firmes. Fala para o irmão: permaneça firme. E aí ele vem também falando da honra. Eu vou honrar vocês. Eu vou honrar vocês. Deus promete fazer desses vencedores, desses crentes que vencem, um povo que vai ser honrado. Uma coisa, irmãos, é ser honrado por homens. Às vezes você recebeu alguma honra, e é legal a gente receber honra. É gostoso, é bonito. E ainda mais quando a gente pega essa honra e a gente entrega para Deus e fala: Deus, essa honra não é para mim, é para o Senhor. Aí melhor ainda. A gente vai se sentir melhor ainda. Mas ser honrado por homens é isso. Agora imagina ser honrado por Deus. Eu fiquei tão feliz uma vez, irmãos, que eu estava tentando ajudar uns pastores. Que eles estavam quebrando o pau com o outro, e brigando um com o outro. E eu fui para ajustar, para tentar ajudar eles a viver o amor, e parar com briga. E aí, quando eu saí daquele lugar, encontrei com um irmão no meio da rua. E o irmão chegou e falou assim para mim, falou: pastor, Deus se agrada do que você está fazendo. Deus está feliz com o seu trabalho. Eu creio que é essa palavra aqui que Deus está falando para Filadélfia. Deus também deseja que a gente mantenha essa palavra viva em nossas vidas. Para a gente manter a palavra viva, nós não vamos conseguir decorar a Bíblia inteira. Mas nós precisamos de ter ela no nosso dia a dia. Nós precisamos viver ela no nosso dia a dia. E aí o que a gente precisa para isso é a gente meditar, obedecer e praticar a palavra de Deus. E estarmos firmes até a volta do Senhor. Não podemos desistir. E em terceiro ponto, que a gente vê nessa palavra do Apocalipse, é a soberania de Deus. Deus é soberano. E Deus, Ele abre as portas e Ele fecha as portas. Às vezes vão ter portas que vão ser abertas assim, de forma rápida. Outras
Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que jejuar para que elas sejam abertas. Mas o Senhor vai abrir, porque a vontade soberana de Deus é muito poderosa. E Deus aqui afirma na palavra dele, no Apocalipse 3:7, que ele possui a chave de Davi, controle absoluto. E a porta aberta pode ser uma porta aberta para o ministério, pode ser uma porta aberta de oportunidades que Deus dá. E quais são os princípios de Deus sobre a porta aberta, irmão? Primeiro, se Deus abrir uma porta para você, ninguém pode fechar ela. Se Deus abrir uma porta para você, se Deus abrir uma porta para você abrir uma célula, ninguém pode fechar ela. Se Deus abrir uma porta de emprego para você, nem o seu patrão pode fechar ela. Entendeu? Se Deus abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. Nem o presidente pode fechar. Ninguém pode fechar. Se Deus coloca você numa posição, irmãos, ninguém pode tirar você de lá até que Deus permita. Se você sair da porta que Deus abriu para você, se te arrancarem de lá de dentro, pode ter certeza, não foi homem, foi Deus. Porque homem nenhum pode tirar você. Se você está como essa igreja, uma igreja que ama e uma igreja que preserva a palavra. Um outro princípio das portas abertas é que Deus também ele fecha a porta por um propósito. Às vezes Deus vai fechar a porta, né? E aí não pode ter desespero na nossa vida, porque às vezes quando a porta fecha, a gente começa a desesperar. Fala, e agora? O que vai ser da minha vida? Meu Deus, como que vai ser? E eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Você vê, parece que os sonhos parece que foram tudo embora, mas não. Você tem que confiar no Senhor, que se Ele fechou a porta, Ele vai trazer algo muito melhor para você, entendeu? A gente deve pensar que Deus, na verdade, deseja que Deus não quer que você fique indefinidamente numa posição. Às vezes Deus coloca a gente numa posição para a gente poder crescer, porque Ele vai fazer uma coisa maior ainda na nossa vida. Então, primeiro é que a porta que Deus abre ninguém fecha. Segundo, às vezes Deus fecha a porta. E se Ele fechar, irmão, não fica triste. Às vezes tem gente que fica triste. Às vezes tem gente que pensa assim, mas foi essa pessoa aqui que me passou a rasteira. Foi essa pessoa aqui que me inventou a história de mim e me tirou de lá. Irmão, sua vida não está na mão do Senhor? Você não é do Senhor? Você não está amando e guardando a palavra de Deus? Então por que você está preocupado? Sossega, irmão. Fala, fica tranquilinho aí. Tranquiliza teu coração. A única coisa que você tem que ter no seu coração é assim: eu preciso amar e eu preciso guardar a palavra de Deus. Isso vai agradar ao Senhor. Existem também o princípio da porta. Tem portas que são temporárias, como eu falei para você no começo. Às vezes Deus pegava, fazia eu voltar, e eu voltava, ficava um tempo, aí Deus fechava a porta para mim voltar e trabalhar de novo na igreja. Porque tem portas que são temporárias, né? São transitórias. Agora, por exemplo, casamento não é porta temporária. Segundo a Bíblia, casamento é uma aliança. Então a gente precisa de guardar o nosso casamento, tá certo? Guardar a nossa vida. Isso deve ser encarado então como uma aliança permanente, até que a morte separe. Mas portas de emprego, negócios, às vezes Deus fecha uma empresa aqui e abre outra ali, dá uma muito melhor, né? Então confie que o Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai guardar a sua vida. Você só tem que o quê? Amar e guardar a palavra do Senhor. Ame e guarde a palavra do Senhor. E mesmo que tudo estiver parecendo que está desabando ao seu redor, vai para Deus e confia no Senhor. Quando você estiver triste, quando você estiver abalado, ora a Deus. Vai lá. Deus não vai achar ruim com você, mas está abalado. O que é isso?
Não, pode acontecer com você, meu irmão. Vai para Deus, vai para o Senhor e abre o coração para Ele, chora. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus te vê em secreto, Ele vai responder a sua oração. Deus tem interesse que você seja abençoado. Deus tem interesse que você seja um testemunho. Então, creia que uma porta fechada pode parecer que Deus vai abrir uma porta muito maior. E aí, para terminar, deixa eu te contar uma história. Diz que tinha um homem, ele estava viajando numa grande embarcação e o barco dele naufragou. O barco dele naufragou e ele escapou com vida, foi o único sobrevivente. E ele foi parar numa ilha deserta e ele começou a tentar sobreviver. O cara não tinha experiência nenhuma com ilha deserta, foi lá e tentando sobreviver, e bebendo água de coco, e tentando pegar uns bichinhos no meio da selva, tentando pescar, inventar as coisas. E ele estava conseguindo sobreviver, mas ele vivia muito mal, porque chuva e sol, o tempo todo caindo, não conseguia dormir direito, quando chovia à noite. Então ele pediu para Deus, ele fez uma oração a Deus, falou: Deus, me dá graça, me dá sabedoria para mim conseguir construir alguma coisa. E ele conseguiu construir uma choupana. Sabe o que é uma choupana? Né? Uma casinha assim, bem um barraquinho, alguma coisa assim. E ele fez uma coisinha pequenininha para se abrigar, e ele ficou feliz da vida. Aí ele começou a viver uma vida mais tranquila, porque pelo menos agora ele tinha um lugar para ele morar. Só que sempre, irmãos, ele tinha o desejo de ir embora. Ele sentia saudade de casa, da família, sentia saudades da cidade. Mas ele está lá vivendo. Mas um dia ele fez uma oração a Deus. Ele pediu: Senhor, manda alguém para me resgatar. Ele começou a orar: Deus, manda alguém para me resgatar, manda alguém para me resgatar. E nada acontecia. E aí numa manhã, quando ele estava na praia, começou um temporal. E não dava tempo dele chegar lá na casinha dele. Ele ficou ali debaixo ali de uns coqueiros, se guardando e agarrado ali, porque era muito vento, muita chuva, muito forte. De repente veio um raio, bateu, e ele enxergou assim aquele raio batendo em cima da casinha dele. E a casa dele começou a pegar fogo. A casa desse homem começou a pegar fogo e começou a ser totalmente destruída. E aquele homem ficou chateado. De longe, ele vendo aquilo, ele ficou tão chateado, tão triste com Deus. Ele começou a questionar a Deus, falou: como que Deus deixou isso acontecer? Senhor, puxa vida, né? Primeiro o Senhor afundou meu barco. Começou a questionar. Primeiro o Senhor afundou meu barco, só eu sobrevivi. Ele não estava vendo que só ele sobreviveu. Só eu sobrevivi. Eu estou aqui nessa ilha deserta, eu peço sabedoria, o Senhor pega, me dá sabedoria, eu faço uma casinha. Agora o Senhor vem e destrói minha casinha também. E enquanto ele se lamentava, chorando e olhando para o horizonte assim do mar assim, de repente ele viu um barco vindo em direção aonde ele estava. E aí esse barco chegou na ilha, chegou lá para salvar ele, como ele tinha orado. Aí ele pegou, subiu no barco todo feliz e perguntou para o capitão, falou assim: como é que vocês descobriram que eu estava perdido aqui? Ele falou: a gente não sabia, mas quando a gente viu de longe um sinal de fumaça e alguma coisa pegando fogo, nós imaginamos, deve ter alguém aí precisando de ajuda, e por isso que nós viemos. Então às vezes, irmãos, Deus vai ter que queimar a sua choupana para poder mudar a sua vida. Onde que você está agarrado que Deus vai ter que queimar? No que você está confiando mais do que Deus? O que está segurando você
de viver uma fé sólida no Senhor. O que está atrapalhando a sua vida? Esse incêndio que talvez vá acontecer ou aconteceu na sua vida é só o começo do socorro de Deus que está vindo, porque só Ele tem a chave. Deus fecha a porta para você hoje, para Ele abrir uma maior ainda. Muitas portas vão se abrir, outras vão fechar, mas não desanime se alguma porta fechar em sua vida. Não fica magoado, achando que alguém fez alguma coisa, fez algum complô contra você. Faça o que a Bíblia fala. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E Ele vai fazer tudo por você. Amém? Se Deus abriu uma porta para a igreja de Filadélfia, Ele também deseja abrir portas para nós também, irmãos. E essas portas, elas estão disponíveis. Nós precisamos o quê? Amar os nossos irmãos com sinceridade. Preservar e obedecer a palavra de Deus. E terceiro, confiar na soberania de Deus. Tem crente que não confia na soberania de Deus. Tem crente que não acredita que Deus está no controle da sua vida. E eu vou te falar uma coisa, eu não acredito que Deus possa, não que não possa, Ele pode, mas Ele não faz, controlar todas as situações da terra. Mas isso não é que eu não confio na soberania de Deus. É porque eu acredito que Deus, Ele quer salvar o mundo inteiro. E tem gente indo para o inferno. Então isso me prova que não é uma coisa que depende de Deus apenas. Depende de nós, porque Ele nos deu autoridade na terra. Esse é o segundo ponto, que Deus nos deu autoridade na terra, então Ele confia na gente. E Ele entrega para a gente. Por isso que Ele fala com a gente, para a gente declarar a palavra e a coisa acontecer. Né? Por isso que para uma pessoa ser curada, a gente ora para ela ser curada. Ela pode não ser curada do nada, porque a vontade de Deus é curar ela, mas precisa de alguém orar por ela, alguém fazer isso, ou ela mesma fazer isso por ela. Então, consegue entender essa soberania de Deus? Deus é soberano. Mas olha só, se eu estou amando, guardando a palavra e confio na soberania de Deus, então peraí, Deus está no controle da minha vida, Ele é soberano na minha vida. E na soberania de Deus, Ele escolhe dar para a gente o livre-arbítrio. Que você faz aquilo que você quiser da sua vida. Se você quiser confiar no Senhor completamente, você confia. Se não quiser, você não confia, Ele não vai brigar com você. Mas se você quiser viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que confiar completamente. Talvez você tenha se preocupado às vezes com portas fechadas no passado, às vezes com emprego, às vezes com relacionamentos rompidos, ou sonhos que foram frustrados, que não aconteceram. Mas Deus, Ele chama hoje você para entregar os seus caminhos e confiar nele completamente. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.